Então, iniciando a gravação, tá certo, da aula. Criar aqui, ok. Vamos lá. Veja só, foi passado um texto, na verdade não foi passada a atividade para vocês, foi passado um texto para ser lido, para ser estudado por vocês na última aula. E aí, assim, vai ser esse texto, né, quem vai dando seguimento ao que a gente vai ter durante as próximas aulas. De maneira bem sincera, quem foi que leu o texto? Eu li. Eu li. Então, só Camille e Luiz Felipe leram o texto? Eu li também. Certo. Quem mais? Guilherme disse que leu. Guilherme que leu. E cadê Guilherme? Não tô vendo ele. Ele botou nos comentários. Escreveu. Aham. Ah, ok. Então tá ótimo. Então, eu acho que eu posso até fazer o seguinte, né? Eu posso, de repente, tipo, dar uma pontuação a esses 4 e o restante lutar aí, né, por uma pontuação. Guilherme disse que não podia ligar a câmera no momento. Uhum. Só daqui a 2 minutos. Pronto, apareceu aqui, justamente. Os que não leram o texto, qual foi o motivo de não ter feito a leitura? Estou aguardando, pessoal. Eu esqueci de ler eu. Pronto, então, Patrick esqueceu. Quem mais? Eu também Justifica aí pra esqueci. gente. É 2. Certo. Que é certo não, né? É errado, né? Porque não foi passada atividade, né? Então, foi pedido para que você fizesse somente a leitura do texto. E os demais? Os que não esqueceram, foi por causa de quê? Eu li, João Paulo. Ou eu ouvi a tua... Ok. Ok. Então, assim, hoje a ideia é fazer uma conversa sobre o texto, né? Valendo aí uma pontuação para quem leu. Quem não leu, infelizmente, vai ficar sem pontuação. Tá certo? E vai poder participar também, logicamente. Mas e aí? O que é que esse texto ele trouxe aí para quem leu aí, né? Principalmente essa primeira parte, uma parte mais introdutória? Quem pode nos falar um pouquinho a respeito? Pode sim. No primeiro texto, todo Igarapé um dia se junta ao grande rio Tapajós. Trata da reunião dos indígenas brasileiros, das etnias que eles tiveram, como foram os sobreviventes que sobreviveram das mortes. E a vida à morte não é fácil, que é o primeiro. Na verdade, assim, a intenção que a gente tem aqui não sei porque o pessoal está saindo da reunião, qual o motivo. Vamos lá. Não sei qual... Peraí, por aqui. O texto, né, as linhas gerais do texto em si, vamos assim dizer. Aí, pessoal, vamos, por favor, colocar lá no grupo quem está saindo, se não voltar, com falta, viu? É porque o camarada não da reunião, não, né? O texto, em linhas gerais, na verdade, ele fala sobre a importância, né, da preservação da vida, de maneira geral, e tratar a vida como um valor máximo. Né? Se vocês olharem direitinho, por exemplo, o pessoal essas tradições indígenas, na verdade, né, essas tradições indígenas, elas são tradições que tentam falar da vida de maneira integrada. Né? Como assim de maneira integrada? Ela tenta tratar a vida como se fosse a integração da vida humana como se fosse integrada a toda a natureza. Então, a partir do momento em que eu estou ali, vamos dizer, prejudicando a natureza, eu estou, na verdade, prejudicando toda a vida humana em geral, é isso. E quando eu estou prejudicando a vida de uma pessoa, há um ciclo, na verdade, né? Há uma ideia
de integração entre todas as pessoas, né? Entre todas as vidas, vamos assim dizer, né? Entre a vida humana e a vida de tudo que existe e em tudo o que existe na natureza, correto? A primeira parte do texto, gente, a parte mais introdutória, ele fala a respeito, né? Ele faz uma introdução bem interessante e tem uma parte no texto que diz assim: somos seres viventes, portanto, fazemos parte integrante da totalidade da vida existente na Terra. Então, a partir do momento em que eu prejudico uma vida, né, que eu faço por onde eu luto pela não preservação, faço algo que vai prejudicar uma pessoa, eu vou estar, na verdade, prejudicando uma coletividade. Eu falo muito, né, principalmente para o pessoal que acho que Guilherme e Maria Clara vão lembrar melhor, que eu falava muito isso na turma deles, né, que uma atitude individual era prejudicar a coletividade. Então, a partir do momento em que eu, vamos dizer, prejudico uma vida, ou que eu não estou lutando em favor da vida, eu estou prejudicando, na verdade, um grupo bem maior. É aquela... A defesa da vida, na verdade, né, tem que ser a nossa principal ideia. Hoje a gente vê, por exemplo, o seguinte: muitas pessoas elas estão lutando em favor do aborto. Eu, o aborto, acho um tema muito polêmico, na verdade. Eu seja contra, né, eu sou totalmente contra, mas creio que as pessoas que são a favor têm o seu direito de serem a favor. Não estou dizendo que elas têm o direito de cometerem o ato, mas têm o direito de ser a favor. E nessa situação, por que que eu, porque eu sou contra, né? Na verdade, eu acho que por mais que tenha sido dura a realidade, por mais que seja dura a realidade, na verdade, você privar uma vida, né, o direito à vida a uma pessoa, não, mas eu não tenho esse filho. Depois de nascer, de repente dá para alguém ou manda para um orfanato. Ou seja, existem maneiras de você não criar, né? Mas, assim, na minha opinião, não, mas e o aborto no caso de uma criança que nasce com... que já se percebe que vai ter uma vida muito difícil, que vai uma... como é que eu vou dizer? Ela vai ter uma deficiência, vai ter uma limitação, ela vai sofrer, não sei o quê. Cara, eu não sei se essa história, graças a Deus, nunca precisei passar por isso. Mas não sei se eu seria a favor, não. Pra falar a verdade, a gente como que se diz, né? É muito fácil a gente resolver o problema do outro, né? Nesse sentido aí, tá certo? Mas, assim, o texto de vocês, no segundo parágrafo, aí vocês acompanham, por favor, tá certo? Acompanhem, por favor. Segundo parágrafo, assim, ó. A vida, sem dúvida, é o que existe de mais sagrado no universo. Trata-se de uma temática inesgotável. Há muito o que pensar, refletir e conhecer sobre o assunto. Ou seja, aqui, agora o autor ele conversa assim, uma série de possibilidades que tem para debater a vida. Ele pode debater a origem da vida, a defesa, a preservação, a valorização, a sacralidade, né, que é a vida num aspecto mais religioso, a continuidade, o sentido da vida e a finalidade. Né? E aí, quando a gente vai falar sobre o sentido da vida, eu acho que deve ser a questão, uma das questões mais debatidas do universo. Né? Vocês estão naquela fase de tentar saber qual é o sentido da vida, depois eu vou dizer para vocês. Eu acho que a maioria deve ter 15, né, 14, 15, 16 anos nessa faixa, né? Eu acho que ninguém deve ter menos de que 14, não, né? Uma coisa bem, pessoal, sobre o sentido da vida, sabe o que é? É que talvez vocês nunca encontrem, entendeu? Uma coisa para vocês pensarem, para vocês continuem buscando, mas eu tô com 35 até hoje não encontrei. Né? Então, assim, já estudei bastante filosofia, teologia, história, sociologia. Não há, né? Mas aí eu me lembro de uma... Existem sentidos, na verdade. Né? O sentido, no singular, a gente não encontra, né? Uma coisa única que sirva para todo mundo, uma receita de bolo para todo mundo, não há. Mas há os sentidos. E aí eu me lembro de uma passagem que é narrada por Mário Sérgio Cortella, né? Que eu acho que vocês devem conhecer, pelo menos, eu já tenho isso para falar. Mário Sérgio Cortella, né, filósofo, né, educador, uma referência numa série de temáticas, ele disse que quando o filho dele tinha 10 anos, o filho dele perguntou qual era o sentido da vida. Tá dando para todo mundo escutar, né? Todo mundo tá acompanhando?
Tá conseguindo acompanhar? Pronto. E aí ele disse que o filho dele chegou e perguntou, pai, qual é o sentido da vida? Aí ele disse, quando você completar, acho que 14 ou foi 15 anos, uma coisa assim, eu vou lhe dizer qual é o sentido da vida. Imagine se uma pessoa chegasse a você, uma dúvida que você tem aí, já há muitos anos, uma pessoa chega e promete para você, quando você chegar em tal idade, eu vou lhe dizer qual é o sentido da vida. E aí Marcelo Cortella disse o seguinte, quando ele completou a idade, né, que eles tinham combinado para ele falar o sentido da vida para ele, disse que quando foi de madrugada, quando ele levantou para tomar água, o filho dele já estava acordado. Disse, pai, estou na idade e agora você me prometeu que vai me dizer qual é o sentido da vida. E aí ele disse, filho, eu lhe prometi e eu vou lhe dizer qual é o sentido da vida. Aqui, o filho dele sentou e disse, você sabe qual é o sentido da vida? Ele disse, não. Ele disse, vaca não dá leite. Disse que o filho, logicamente, achou uma fórmula, né? Vaca não dá leite. Ele disse, não. Você tem que se acordar cedinho e ir lá tirar. O que foi que ele quis dizer com isso? Que na vida nada vem pronto. A vida não tem nada, na verdade. Você tem que buscar. Existe. Então, se a gente for debater a vida em si, se a gente for debater a vida, o que é a vida, o que deixa de ser a vida, cara, que tem uma infinitude, né? Uma grande infinidade de conversa sobre o assunto. Então, observe que só aquele texto de vocês ele sugere origem, defesa, preservação, valor e mais um monte de possibilidades aí a respeito, né? Mas aí ele encerra essa primeira parte do texto dizendo assim, ó, a vida é, sem dúvida, a melhor escola, a melhor universidade que nos ensina pela experiência. Então, aquilo que o pai de vocês fala quando está reclamando com vocês, que a mãe fala quando está reclamando, diz assim, olha, você não quer aprender comigo não, né? Mas a vida vai lhe ensinar. Diz isso muitas vezes, né? Nossos pais muitas vezes dizem isso. A vida vai lhe ensinar. Cara, é a maior verdade que tem. Entendeu? Às vezes a gente acha que o pai está sendo duro, que a mãe está sendo dura, né? Mas a vida realmente ensina, entendeu? Então, assim, a vida é uma vida, cara. Então, eu acho que se Deus criou alguma coisa melhor que a vida, ele deixou só para ele. Tá entendendo? Mas a vida em si, ela é uma maravilha, é uma coisa assim, é um espetáculo, na verdade. E aí tu tem duas opções com relação à tua vida. Ou tu é plateia, ou tu é ator da tua própria vida. Ou você deixa as pessoas escolherem por você, ou senão você mesmo é quem vai fazendo as suas escolhas, que é a parte mais saudável que tem. Se bem que muita coisa que acontece na nossa vida, a gente já começa a vida sem decidir. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso aí. A gente... Só um minutinho, viu? Cara, eu já vi vender de tudo nessa rua. Agora, película de smartphone foi a primeira vez. Ambulante. Criatividade mil, né? Gostei. A gente começa a vida sem decidir. Primeiro, a gente não decide nascer, né? A gente não decide nascer. Quando a gente nasce, a gente não decide nome, né? Eu acho que não deve ter ninguém aqui na sala que escolheu o próprio nome, né? Eu imagino que ninguém foi moderno ao ponto, né, do pai dizer, não, vou lhe colocar um número, né? Quando você chegar à idade da razão, a gente dá lá você, né? A gente não escolhe nome, a gente não escolhe nosso núcleo familiar, vê que interessante, né? A gente escolhe os amigos da gente, mas a gente não escolhe nossa família. Provavelmente vocês não escolheram a escola, né? E quando chega na escola, vocês não escolhem nada, né? Então, vocês não escolhem professores, você não escolhe matéria, você, né? A nossa vida, ela começa, na verdade, como resultado das escolhas dos outros. E depois, quando a gente vai crescendo, é que a gente vai começando a tomar as nossas decisões, né? E aí vocês estão naquela fase, eu estava até guardando esse pensamento para falar para vocês, estava pensando nisso ontem à noite, e estava guardando isso para falar, principalmente para vocês que estão numa fase, né, bem interessante da vida. Vocês estão na fase das decisões, e o que vocês decidirem agora, vocês começarem a decidir agora da vida de vocês, traz impacto para o restante, a vida inteira. Entendeu? Se vocês estão naquela fase, eu diria, o pessoal fala que a vida adulta ela é difícil. A vida nessa fase de vocês, ela se torna difícil em alguns aspectos. Até mais do que talvez na fase adulta. Porque vocês estão naquela fase das escolhas.
né? E assim, eu já tive muito aluno, né? Tive muitos alunos que fizeram escolhas não tão certas, né? E aí, infelizmente, a colheita... Existe uma lei, né? Existe uma filosofia bem interessante chamada de hermetismo. Depois vocês pesquisam, cara, é muito, muito interessante mesmo. E o hermetismo ele é baseado em 7 leis. E uma dessas leis é a lei de ação e reação. Então, cada você tem, ela vai trazer alguma reação. Qualquer ação que você executa vai ter alguma reação. Não sei se vocês concordam com isso. Eu, particularmente, acho essa lei, cara, a lei de ação e reação. Não tem como você mentir. Se você pega um tijolo de 8 furos, jogar ele para cima, você vai ter que sair de baixo. Ele vai vir e deixar para a cabeça. Ou não, ou ele vai ficar parado lá. Não, tijolo. O vato manda lá. Fica lá em cima. Cara, corre não. Espera ele descer pra tu ver a cacetada. Entendeu? Se tu tiver o coco duplo, ele vai quebrar ele, né? Senão ele vai quebrar a tua cabeça. Ou as duas coisas. Mas assim, é lei de ação e reação. Então o que a gente escolhe na vida, ela tem reação. E voltando, né, citando agora um pouquinho do texto, né, todo igarapé, onde se junta ao Rio do Tapajós, eu falei por pura brincadeira, que não vou dar ponto, viu, gente? Não nem conserva, vocês terem lido mesmo. Mas assim, tentem ler o texto depois, tá certo? O texto é muito interessante. Quem leu, eu tenho certeza que quem leu o texto achou o texto muito interessante. É um menino indígena que não gostava de ser índio, porque Por conta das outras pessoas, né? Era por conta dele. isso, por conta das outras pessoas, né, do que as pessoas diziam dele, o que as pessoas faziam com ele. E aí, assim, o que hoje a gente conhece por bullying, na verdade, né? E aí ele fica muito triste com essa situação. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não escolhe quem a gente é, ou ser como a gente é, na verdade. Né? Eu não posso me lamentar por ter nascido branco. Nasci, cara, eu vou fazer o quê? Né? Eu não posso me lamentar por ter nascido na família Araújo. Cara, eu nasci. Né? Ah, não, velho, se fosse por mim eu ter nascido na família Bragança e Bourbon, né, que é a família real brasileira, coisa e tal, não. Eu nasci em Araújo, do sertãozinho do Pernambuco, aquela coisa toda. Mas em outras palavras, né, o garoto, até o nome dele era Daniel, né, Daniel Munduruku, tribo ali da região do Pará. E um dia ele, muito angustiado com toda aquela situação que vinha passando, aquele burro, né, vamos dizer assim, que vinha sofrendo, né, por parte das pessoas, o avô resolve aconselhar ele, e aí começa a dar algumas lições de vida bem bacana para ele. Então, todo igarapé onde se junta ao Grande Tapajós, né, quando ele fala isso, ele começa a usar o rio como exemplo, né? Primeiro, o rio, ele nunca se apressa, né? Se você olhar o leito do rio, ele segue do jeito que a vida dá para seguir, né? O rio não queima etapas, vamos assim dizer. O rio, ele não tá no começo, já quer estar no final do mesmo tempo. Não, ele vai seguindo ali de acordo, né? Tenta ver, cara, o movimento da água é muito interessante. E também, o que eu achei bem interessante também, aí, Davi, no texto, é o seguinte, se tu observar, o rio, ele não enxerga obstáculo, né? Pedra não para rio, nada para rio, na verdade. A barragem, não, a barragem dá seguimento, porque ela vai ali, ele vai ter que passar de alguma forma. É porque se não fizer ali o que o pessoal chama de sangrador, né? Aquela parte da barragem, né? Aquela parte do meio que geralmente fica um pouco mais baixo que o restante da estrutura, ele vai passar por cima de todo jeito. Então você não consegue deter a força da água, vamos assim dizer. E na vida, cara, é a mesma coisa. A gente tem que seguir o curso natural, né? Então, quando eu tento adiantar, quando eu tento viver mais no futuro que no presente, eu vou desenvolver ansiedade. Quando eu vivo mais no passado que no presente, eu vou desenvolver depressão. Então, a gente, aquela ideia, né? Até que a filosofia grega prega, se não me engano, os estoicos, né? Viver o agora, né? Viver o presente, viver o hoje. Aí ele cita que a gente tem que ser como o rio. A gente tem que ser como o rio. Eu vou deixar uma recomendação para vocês. Antes de tudo, você tá pronto, tá, gente? Alguém assistiu Canudos na semana? Não? Tenta assistir. Eu deixei dois, não sei se vocês viram, deixei dois links de idade. Deixei o completo, que tem apenas 2 horas e 50 de filme, e deixei o link Qual resumido atividade? em 1 hora e meia. Oi? Qual atividade? Na do Nona História, que foi enviada sexta-feira, Ok. viu?
Aí tem lá os dois O nome links. do filme de Hitler é A Queda, né? Como é, Felipe? O nome do filme de Hitler é A Queda, né? A queda, Tem exatamente. um link Tem um link também, né? Numa das atividades legal. anteriores. Tem um filme, cara, que é bem interessante. Tem uma abordagem muito interessante sobre a morte, que é Malas Artes. Passou até recentemente transformado numa minissérie na Globo, um episódio. Acho muito interessante, cara, aquilo ali. Que ele associa a vida a um fio, né? A um, a, o fio da vida, né? E também tem a ideia da vela, né? Que quando a vela apaga, a vida ela se extingue. Só que antes disso, a gente tem o costume seguinte, né? Entre o começo, a gente tem duas certezas, né? Primeiro, que vai nascer, né? Que nasce, e a segunda que morre. Agora, o que acontece nesse meio tempo, né? Que a gente tem que saber conduzir, na verdade, a gente tem que saber conduzir o que vai acontecer entre esses dois eventos. O primeiro a gente consegue determinar porque, né, a gente recebe uma tal de certidão do nascido vivo que ele quando vem. Aí tá pro final a gente não consegue. Né? A gente não consegue. Ah, velho, eu fiquei sabendo que eu vou morrer daqui a tantos anos. Não, ninguém sabe. Né? Eu conheço várias pessoas, né? Eu tive uma pessoa que morreu, tá com uns 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos, eu imagino. E foi o seguinte, ela nasceu com uma doença raríssima, né? Essa que atinge 1 a cada não sei quantos milhões de pessoas, uma doença muito, muito rara mesmo. Tanto é que até hoje eu só conheço 2 pessoas com essa doença. Ela e um garoto quando eu estava uma aula da pós-graduação. E aí, quando ela nasceu, os médicos deram, acho que 2 ou 3 anos de vida a ela. Quando ela chegou aos 3 anos, deram até os 10. Chegou aos 10, ela não passava dos 18, e ela morreu com quase 40, em outras palavras. Então, a gente não consegue determinar. Né? A gente não consegue determinar. E o que vai ser no meio é que a gente tem que ser como o rio. Deixar seguir o curso natural e, logicamente, tentar transpor qualquer obstáculo que acontece. Mas aí o avô, né, Daniel, continua dando lições a ele, dizendo que muitas vezes a gente procura no céu, que está na terra, né, porque a natureza está aqui desde o começo, e a própria natureza é quem nos traz as respostas de tudo. E aí ele enterra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo do texto com uma frase bem, que eu acho muito bonita. Ele diz assim, ó, quem destrói a terra destrói sua própria alma e não merece viver. Que fala justamente dos cuidados que a maioria, que os indígenas têm, né? O respeito que os indígenas têm, as pessoas indígenas têm à mãe natureza, como assim eles falam. E aí ele, depois que ele assimila todas as lições do avô, né, ele chega para o avô e se afirma, não, vovô, agora eu entendi quem eu sou índio. E aí o avô dele encerra, né, as últimas palavras do avô são as seguintes. Então já é hora de eu me juntar ao grande rio Tapajós, porque você aprendeu a lição, meu neto. Já era de hora. Né, a ideia de todo igarapé, onde se juntar ao grande Tapajós, o igarapé seria nossas vidas. Né, todos nós somos igarapés, e o Tapajós vai ser, né, o momento final, vamos assim dizendo, que todos se juntam, né, no grande objetivo final. Né? O objetivo final de qualquer rio é chegar ao mar, né, ou chegar ao delta, né, vamos dizer assim. O nosso objetivo é esse, cara. Né? A gente sabe que tem, né, existem esses contrapontos na nossa vida, né? Então, a vida se opõe à morte, né? E são as certezas que todos temos, disse nosso presidente da última vez, né? O destino de todos nós. Mas, assim, é a hora de se juntar ao grande Tapajós, né? E aí ele encerra, né, dizendo o seguinte: lembre-se sempre, meu neto, que só há 2 coisas importantes para se saber na vida. A primeira é nunca se preocupar com coisas pequenas. E a segunda é que todas as coisas são pequenas. Ou seja, traduzindo, tentar não se preocupar o mínimo possível. Tentar se preocupar o mínimo possível. O que é muito difícil nessa nossa sociedade. Numa sociedade em que a ansiedade ela se tornou um elemento natural, para vocês terem ideia. Eu lembro que eu fui numa entrevista de emprego, né, final do ano passado, e aí a entrevistadora disse o seguinte: olha, quando eu for perguntar o defeito que vocês têm, por favor, ninguém venha me dizer que tem ansiedade, não. Eu tenho ansiedade, é uma coisa que todo mundo tem, já se tornou natural, então a gente não quer saber disso, não. Tá certo? Tentem mostrar alguma outra coisa, tentem dizer alguma outra coisa que vocês podem, que vocês têm, tá certo? Então, assim, são essas lições, né, que foram trazidas aí, né, essas lições que foram trazidas por esse texto,
que aí eu peço mais uma vez, quem não leu, mesmo que a gente já tenha debatido aqui o texto, mas quem não leu, tenta ler o texto, tá certo? É um texto muito interessante. Eu citei, né? O que eu citei aqui foram pontos, né? Mas aí quem leu o texto todo sabe que há muito mais lições que essas. É essa situação, né? A gente tem a vida como valor máximo, né? Ter a vida como valor maior, ter a vida como principal, né? Principal coisa a ser preservada, né? O seu principal objetivo de preservação, tá certo? Então, preservar a vida, eu acho que a gente tá numa época, cara, a gente tá de 2 semanas, parece que o mundo é uma reviravolta meio doida, cara. Então, começou lá nos Estados Unidos, né? Aquele caso do rapaz que foi assassinado pelo policial, né? E aí, por mais que tentem justificar, eu acho que eu acredito no excesso. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Cara, a polícia ela é treinada para não matar, né? Ela é treinada. Eu tenho um cunhado que é policial, ele diz: ó, a gente aprende a atirar para nunca atirar em ninguém. Então a polícia é treinada para isso. E a gente teve o caso, né, aqui em Recife, que com certeza vocês devem ter tá sabendo disso aí, né? O caso do garoto. Qual é mesmo, gente? O nome dele, me ajuda aí. Miguel? Miguel. Sim, o caso do garoto Miguel, né? E por uma imprudência, por uma. Ah, não, mas a patroa ela não tem obrigação de cuidar do filho da empregada. Logicamente, a gente sabe que não tem obrigação, mas a partir do momento que eu chego e digo assim, eu cuido para você, vai lá que eu cuido para você, né? Eu tenho que saber que, É a né, tem responsabilidade da pessoa. a responsabilidade sobre essa pessoa, exatamente. É a mesma coisa eu chegar, por exemplo, na escola e dizer, não, eu não tenho responsabilidade por seu filho, não. Dentro do meu horário de aula, eu tenho. Dentro do meu horário de aula, a gente está ali todo mundo dentro do mesmo ambiente da sala de aula. Eu estou ali com vocês, por exemplo, de 10 a 11h50. Naquele momento eu tenho total responsabilidade. A partir do momento em que eu saio e que entra o professor Ricardo e que entra qualquer outro professor que seja, a responsabilidade passa para ele, né? Então, assim, há uma série de implicações a respeito. Logicamente, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a realidade mostra que a vida, ela tem valor financeiro, né? Então, por R$ 20.000, você consegue responder a um processo em liberdade, direito esse que talvez se fosse o contrário, se fosse a patroa que tivesse descido e tivesse morrido algum, Deus me livre, né, que isso aconteça, não é desejando, mas se tivesse morrido algum filho dela, a pessoa não teria por ela, seria acusado de uma série de coisas, né? Então, assim, eu acho muito, a vida está sendo muito relativizada, na verdade, embora seja algo, seja valioso, né, seja o bem maior, a vida está sendo muito relativizada, né? Hoje em dia o camarada tira a vida do outro por uma besteira, né? Outras a gente não vê aí. Todo mundo aqui na sala já viu o caso de uma pessoa que por uma besteira foi lá e matou outro, né? Então, às vezes numa brincadeira, num jogo, às vezes por um valor, né? Por um valor financeiro, às vezes por um desentendimento, às vezes por uma mentira, já aconteceu já muito tempo chega, né? Eu já vi inúmeros casos, né, de meus depoimentos de presidiários que diziam, olha, eu sempre fui uma pessoa tranquila, mas um dia eu cheguei em casa e minha esposa tinha dito que uma pessoa tinha ido lá e tinha humilhado ela, e eu fui lá e matei, eu depois fiquei sabendo que não foi isso que aconteceu, entendeu? Então, assim, a vida ela é um elemento muito valorizado, cara, a gente tem que valorizar, logicamente, mas infelizmente a sociedade valoriza, né? A sociedade, na verdade, relativiza a vida, né? Porque por R$ 20.000, né? A vida do mineiro valeu R$ 20.000, na verdade. João Paulo, o que é que vai acontecer? Na minha opinião, eu creio que aquele pessoal deve ter muitos bons advogados, né? A gente sabe que quem tem bons advogados para a justiça da terra se safa de qualquer situação. A gente sabe, existem duas justiças, né? A gente sabe que há a justiça terrena e a justiça divina, né? Também nós chamamos essa justiça de lei de ação e reação, né? Se a gente plantou, logicamente a gente pode, né? Não tem como, vou me referir a Igor agora, né? Que é o rapaz aí da agricultura, né? Não tem como a gente jabuticaba e querer colher carambola, né? A gente, logicamente, vai
colher aquilo que planta. Né? A gente tem essa, né, não tem como você subir na mangueira, né, e tirar goiabas dali. A gente vai colher o que planta, né? Mas infelizmente para a justiça terrena, talvez aquela pessoa ali não vá sofrer tantas consequências, pelo menos juridicamente falando. Né? Se bem que é uma comoção geral, né? A gente vê que foi um caso acontecido aqui em Recife, mas que a repercussão está imensa, inclusive pessoas tomando a frente ali, né, para ver se a justiça ela é de fato feita. Mas observa aí o que é a vida, né, gente? Infelizmente é isso e as responsabilidades, como o Guilherme bem citou, a responsabilidade do cuidar do outro. E eu me lembro de uma passagem bíblica muito interessante, né, que quando acontece o primeiro assassinato da história, né, biblicamente falando, que Caim, né, Caim e Abel, né, os filhos de Adão e Eva, e Caim, ele, por inveja, por um desentendimento, né, com Abel, vai lá e mata o irmão. E aí Deus, ele, quando vem visitar o jardim, pergunta, onde é que está teu irmão? E aí ele diz, por acaso eu sou responsável dele? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ou seja, ainda é ignorante com Deus, né? Para completar. Ele diz, não, porque o sangue dele está clamando a mim. Né? Então, vê que coisa, né? A gente é responsável pelo outro. Na verdade, nós somos, embora a gente possa nem conhecer a pessoa, mas a vida, ela nos coloca nessa dinâmica, né? De sermos responsáveis aí uns pelos outros, tá certo? Gente, vamos comer no final, da parte de vocês. Não. Comentário final. Vamos seguir, tá certo? Todos, viu? É só os 4 que leram, não, todo mundo, tá certo? Tem um texto na página seguinte, a ciência e a religião explicam a origem da vida, tá certo? Localizem aí esse texto, que tem até uma imagem aí de Einstein, tá bom? E aí vocês vão, cadê aqui? Deixa eu ver. Eu acho que essa letra B, aqui da página 237, a gente pode fazer ela depois, né? A gente pode pensar em uma forma de fazer. Então, essa atividade da página 237, localizaram aí? Vocês vão fazer apenas sobre o universo da vida, apenas as letras D e E. Tá certo? Apenas letra E. Na letra D, pesquise diferentes crenças ou mitos religiosos sobre a formação do universo. Não precisa vocês pesquisar um para cada tradição, não, viu, gente? Ele pega aqui um indígena, um africano, um ocidental, um oriental. Vocês escolhem um desses. Não vai ficar muito longo. Tá bom? Escolha um desses. Ah, não, vou pesquisar sobre a origem da vida na tradição indígena, vou pesquisar sobre África. Se 2 ou mais pessoas, de repente, pesquisarem na mesma tradição, não tem problema, até porque em indígena existem centenas de mitos de origem. Afro nem se fala, tá certo? E aí, essa questão das teorias científicas sobre a origem da vida, né? Para a gente fazer uma comparação, mitologia indígena. E aí, no dicionário, vocês pesquisam esse aí, né? Comum, Via Láctea, Paleo, Cintila, Pranto, Big Bang, Três Locados, o Universo, tá bom? Gente, dúvidas? Tudo certinho? Pronto, então a gente se vê amanhã para a aula de geografia, não é isso? Ok? Então, encerrando aqui.